Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ao refletirmos sobre este salmo, o rei Davi faz uma das mais belas confissões de pecado registradas na Bíblia. Ele foi escrito na ocasião do pecado de Davi com Batseba e a morte de Urias, seu marido, do qual Davi foi o principal responsável. Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus, e uma vida de obediência exemplar. Mas como o ser humano é vulnerável ao pecado, acabou cedendo à tentação, pecando gravemente contra o Senhor. Isso levou o rei Davi a uma grande angústia e profunda aflição. Contudo, ele não desistiu e se humilhou profundamente, dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Davi humilha-se perante o Senhor reconhecendo o seu pecado e pedindo para que Deus os apague segundo a sua grande benignidade e misericórdia. Davi reconhece a sua natureza pecaminosa e que o seu pecado infringe principalmente o caráter santo de Deus. O rei Davi clama ao Senhor pela purificação dos seus pecados, para que ele possa se regozijar nele com um coração puro e um espírito inabalável, sustentado por um espírito voluntário. Davi se propõe a ser usado pelo Senhor para estar proclamando a sua glória aos que não o conhecem, e assim estar se oferecendo como um sacrifício quebrantado ao Senhor. Deus, em sua soberania e fidelidade às alianças feitas com seu povo, se mantém como um Deus imutável na concessão das bênçãos a este povo. O Salmo 51 apresenta brandamente as 4 linhas de ação divina. Deus se utiliza destes propósitos a fim de restaurar a sua soberania mediada mesmo num momento delicado como o dos pecados do rei Davi. O pecado a que Davi está se referindo neste trecho diz respeito aos pecados relatados em 2 Samuel capítulo 11, onde ele adultera com Batseba e manda assassinar Urias, o heteu. Deus poderia ter intervindo nos acontecimentos, evitando assim tamanha desgraça, porém optou por o não fazer. Como consequência dos pecados de Davi, Deus em seu caráter santo executa o juízo na vida dele. Isto se pode constatar mediante a afirmação que o próprio Davi faz no verso 8, Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Os pecados de Davi estavam fazendo com que ele se consumisse com o passar do tempo a ponto de já estar sentindo falta do próprio vigor. Nos escritos de 2 Samuel 12, 13 e 16, relata algumas consequências do pecado de Davi, como por exemplo, a morte do filho dele com Batseba. A maneira que o povo veterotestamentário se utilizava para fazer a expiação dos seus pecados era através das ofertas, sacrifícios e holocaustos queimados ao Senhor.
Porém Davi aqui apresenta uma nova metodologia a fim de agradar e se oferecer ao Senhor, que são o oferecimento de um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito a Deus. Segundo as leis judaicas instituídas pelo Senhor, aquele que cometesse adultério com a mulher de outro homem, certamente morreria, tanto ele quanto ela, sendo que no caso de Davi, o Senhor o livrou de tamanha condenação. Outra maneira que Deus utiliza para libertar Davi das condenações de seu pecado, foi que Deus em sua muita misericórdia unge a Salomão, filho de Davi, como rei e sucessor de seu pai no reinado, resgatando assim a dignidade real da linhagem de Davi, e a vontade da construção do templo do Senhor. A maneira que Deus utilizou para abençoar Davi foi a restauração da sua vida e também do seu reinado, bem como o privilégio de fazer parte de sua linhagem o maior rei de todos os tempos, Jesus Cristo, o Filho de Davi. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe para que possa chegar a mais pessoas. Espero vocês para mais palavras de fé e consolo.